Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasaveda Nipunam Shlarupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite a todo mundo. Fico mais uma vez muito feliz que a gente está aqui junto para falar de astrologia, para ler as escrituras, para estar em boa associação, sacrificar o nosso tempo em busca do conhecimento transcendental e colocar a nossa atenção, a nossa dedicação e a nossa devoção na busca pelo que há de mais elevado e isso é o que há de mais importante. Então, é muito bom que a gente pode ter acesso às escrituras e conseguir, além do aspecto astrológico, que é o acesso pelo qual a gente está tendo, o aspecto devocional também. Então a gente sempre se posicionar num lugar de muito respeito sobre as escrituras, porque é um conhecimento muito elevado e é o conhecimento que liberta a gente do cativeiro material. É com muita misericórdia que Srila Prabhupada deixou essas escrituras traduzidas e comentadas. É através dele que a gente consegue acessar e pela misericórdia dele mesmo e motivada, né, que deixou para a humanidade, né, de uma forma mais acessível, uma escritura tão elevada. Então, todas as glórias são para Srila Prabhupada. A gente vai continuar com a leitura do Srimad Bhagavatam, o terceiro canto. A gente vai para o capítulo 12, dando sequência, né, que o capítulo 11, ele fala sobre o tempo e a medição do tempo a partir do átomo, que é a partícula indivisível. Então, a gente começa a entender a existência, né, a criação a partir do tempo. E a ideia de que o tempo é uma forma de Deus, é um dos aspectos de Vishnu. Então, Brahma, que é o Deus criador do universo e dos universos materiais, porque dentro de cada universo vai ter um Brahma que cria tudo que existe dentro. Então, Brahma é o criador desses planos inferiores, intermediários e superiores, né? Os planos infernais, os planos terrestres e os planos celestiais dentro da criação universal. Dentro dessa criação universal e dentro desse tempo cósmico que a gente está vivendo. Então, mesmo o tempo, a gente viu que ele é uma escala muito absurda, na medida que a gente vai tentar entender o tempo de Brahma e entender o tempo de Vishnu. Então, a gente está vindo de uma coisa muito grande, de um plano cósmico muito gigantesco, e afunilando ele e trazendo ele para a criação desse universo específico. Dentro desse universo, a gente entendeu o tempo através do átomo até o tempo de Brahma.
E aí agora a gente vai ter a criação dos Kumaras e as outras personalidades, que são as criações feitas por Brahma. Então, em capítulos anteriores, a gente viu também a meditação de Brahma e as orações de Brahma para conseguir a energia criadora. Depois a gente vê quando Brahma se inspira para o que ele tem que fazer. Aí a gente viu a divisão do tempo e agora a gente vai começar a ver a criação em si. Dentro dessa criação, vão ter muitas personalidades que a gente conhece através da astrologia. Então, a partir de agora, a gente vai começar a relacionar elas com esses Karakas dos Jyotis. Mesmo Brahma, ele já aparece como uma personalidade relacionada às Nakshatras. Ele é o avô das Nakshatras, né? Porque as Nakshatras são filhas de Prajapati Daksha. E Prajapati Daksha é filho de Brahma. Capítulo 12. Criação dos Kumaras e outros. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Maitreya disse: ó erudito Vidura, até agora expliquei-te as glórias da forma da Suprema Personalidade de Deus sobre seu aspecto de Kala, o tempo. Agora, ouve-me falar sobre a criação de Brahma, o reservatório de todo o conhecimento védico. Brahma criou primeiramente as ocupações de necessidade, como a autodecepção, o sentido da morte, a ira após a frustração, o sentido de falsa propriedade e a concepção corpórea ilusória, ou o esquecimento de nossa verdadeira identidade. Olha só. Brahma criou primeiramente as ocupações de necessidade, como a autodecepção, o sentido da morte, a ira após a frustração, o sentido de falsa propriedade e a concepção corpórea ilusória, ou o esquecimento de nossa verdadeira identidade. É a primeira coisa que Brahma cria. Para poder criar o universo é isso. E aí tem um comentário de Prabhupada que eu acho extremamente importante. Tem uma interpretação disso que está descrita dentro da evolução subjetiva da consciência de Shrila Maharaj. Só que é um pouco ainda mais complicado, mas é muito interessante. Eu vou ler o significado de Prabhupada e qualquer coisa eu posso trazer a concepção de Shrila Maharaj, porque ela, de certa forma, explica essas características criadas por Brahma também a partir de uma perspectiva um pouco mais impessoal, mas que manifesta a forma pessoal no final. Significado de Prabhupada. Antes da própria criação das entidades vivas em diferentes variedades de espécies, o Senhor Brahma criou as condições sobre as quais ele começa pelo que há de pior em nós, a Ana colocou aqui. Ele começa pelas coisas que inevitavelmente prendem a gente aos nascimentos e mortes, porque Brahma está criando o universo e ele quer que as entidades que entrem dentro do universo permaneçam dentro do universo. Então essas características fazem com que todas as entidades que vão vivas, né,
seja em planos inferiores ou superiores, todas elas acabem ficando presas aqui e se identificando falsamente com o corpo, tendo diferentes tipos de expectativas, né? Então, é a identificação com essas características que causa o aprisionamento. Olha lá. Antes da própria criação das entidades vivas em diferentes variedades de espécies, o Senhor Brahma criou as condições sob as quais tem de viver um ser vivo no mundo material. Criou as condições sob as quais tem de viver um ser vivo no mundo material. Se o ser vivo está no mundo material, ele está sob essas 5 condições. A menos que a entidade viva esqueça sua real identidade, é-lhe impossível viver nas condições materiais de vida. Se a pessoa sabe que é uma alma, ela não vai mais aguentar viver no mundo material, então ela precisa esquecer que ela é uma alma. Portanto, a primeira condição de existência material é o esquecimento de nossa real identidade. E devido ao esquecimento de nossa verdadeira identidade, certamente tememos a morte. Embora uma alma vivente e pura seja imortal e não nascida, esta falsa identificação com a natureza material é a causa do conceito falso de propriedade sobre as coisas que nos são oferecidas por arranjo do controle superior. Esta falsa identificação com a natureza material é a causa do conceito falso de propriedade sobre as coisas que nos são oferecidas por arranjo do controle superior. Todos os recursos materiais são oferecidos à entidade viva para ela viver pacificamente e para ela desempenhar os deveres da autorrealização na vida condicionada. Mas, devido à falsa identificação, a alma condicionada deixa-se enredar pelo sentido de falsa propriedade sobre a propriedade do Senhor Supremo, se apropriando do que é de Deus, né? Evidencia-se neste verso que o próprio Brahma é uma criação do Ser Supremo, do Senhor Supremo. E os 5 tipos de necessidade que condicionam as entidades vivas na existência material são criações de Brahma. É simplesmente ridículo considerar a entidade viva igual ao Ser Supremo, quando podemos entender que as almas condicionadas estão sob a influência da varinha mágica de Brahma. Patanjali também aceita que há 5 tipos de necessidade, como se menciona aqui. Patanjali é quem escreve os Yoga Sutras, que é a base, as escrituras que dão base para Hatha Yoga. Verso 3. Ao ver essa criação desencaminhadora como uma tarefa pecaminosa, Brahma não sentiu muito prazer em sua atividade, e por isso purificou-se pela meditação na personalidade de Deus. Então, ele começou outro período da criação. Então, assim, eu não vou ler o comentário do Prabhupada, mas o que tá... o comecinho aqui, ó. Apesar de ter criado as diferentes influências da necessidade, o Senhor Brahma não estava satisfeito de executar tal tarefa ingrata, mas
teve que fazer isso porque a maioria das almas condicionadas assim o quiseram. Porque Brahma está criando para que as entidades vivas, as almas que não alcançaram a plataforma transcendental na criação anterior, pudessem voltar a nascer e continuar. Então, Brahma está criando esse universo, mas esse universo já é a continuação de um outro universo e de vários outros infinitos universos que vieram anteriormente. A gente viu sobre esses universos e o tempo deles no capítulo anterior. Então, quando o Prabhupada fala, né, ele explica aqui que é porque a maioria das almas condicionadas assim o quiseram, porque é o resultado do desejo dessas almas condicionadas em vidas passadas. Verso 4. No começo, Brahma criou 4 grandes sábios, chamados Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat Kumara. Nenhum deles tinha desejo de adotar atividades materialistas, porque eram altamente elevados devido a que seu sêmen era sublimado. Eles eram bebezinhos, né? Eles acabaram de ter sido criados e tem uma coisa muito interessante que vai ter na história deles. Ó, vou ler o comentário de Prabhupada. Embora Brahma criasse os princípios da necessidade por uma questão de necessidade para aquelas entidades vivas destinadas à ignorância pela vontade do Senhor, ele não estava satisfeito de executar a tarefa tão ingrata. Portanto, ele criou 4 princípios de conhecimento. 4 princípios de conhecimento. Sankhya, ou filosofia empírica, para o estudo analítico das condições materiais. Yoga, ou misticismo para a liberação da alma pura do cativeiro material. Vairagya, ou a aceitação de completo desapego do gozo material na vida para a elevação à máxima compreensão espiritual. E tapas, ou os vários tipos de austeridades voluntárias executadas para se obter a perfeição espiritual. Brahma criou os 4 grandes sábios, Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat, para confiar-lhes esses 4 princípios de avanço espiritual. E eles inauguraram seu próprio grupo espiritual, ou Sampradaya, conhecido como Kumara Sampradaya, ou mais tarde como Nimbarka Sampradaya, para o avanço de Bhakti. Todos esses grandes sábios tornaram-se grandes devotos, pois, sem serviço devocional à personalidade de Deus, não se pode obter êxito em nenhuma atividade de valor espiritual. Prabhupada aqui ele já explica que os Kumaras dão origem a uma das sampradayas filosóficas que vem até os dias de hoje. E fala sobre Sankhya, que é a forma filosófica também do estudo analítico, como a gente faz das escrituras. Verso 5. Após gerar seus filhos, Brahma falou-lhes o seguinte: Meus queridos filhos, disse ele, agora gerai progenie. Mas, por serem apegados a Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, eles visavam a liberação, e por isso expressaram sua relutância. Significado. Porque os versos eles já são muito próximos, então essa história ela é muito legal. Os 4 filhos de Brahma, os Kumaras, negaram-se a tornar-se chefes de família, apesar do pedido de seu grande pai, Brahma. Aqueles que levam a sério a liberação do cativeiro material não devem se enredar na falsa relação do cativeiro familiar.
Pode ser que as pessoas perguntem como os Kumaras puderam recusar as ordens de Brahma, que era seu pai, e acima de tudo, o Criador do universo. A resposta é que para uma pessoa que é Vasudeva Parayana, ou seriamente ocupada no serviço devocional a Vasudeva, a personalidade de Deus, não precisa cuidar de nenhuma outra obrigação. Prescreve-se no Bhagavatam, 11º canto, capítulo 5, verso 41. Qualquer pessoa que tenha abandonado completamente todas as relações mundanas e tenha se abrigado absolutamente aos pés de lótus do Senhor, o qual nos dá a salvação e que por si só é capaz de servir como refúgio, não é mais devedor nem servo de ninguém, incluindo os semideuses, os antepassados, os sábios, outras entidades vivas, parentes e membros da sociedade humana. Desse modo, não houve nada de errado nos atos dos Kumaras quando eles recusaram o pedido de seu grande pai de que se tornassem chefes de família. Só que tem uma diferença aqui. Brahma está criando tudo a partir dos pensamentos dele. Então ele pensa e ele vai criando as coisas. É uma criação celestial. Ainda não chegou nos seres humanos. Então, quando ele pediu para os Kumaras terem progenie, ainda seria progenie muito elevada, progenie dos deuses, dos controladores da natureza. Capítulo 6. Diante da recusa dos filhos a obedecerem à ordem de seu pai, a mente de Brahma inflamou-se de muita ira, a qual ele tentou controlar e não manifestar. Ó só, diante da recusa dos filhos a obedecerem à ordem de seu pai, Brahma, a mente de Brahma inflamou-se de muita ira, a qual ele tentou controlar e não manifestar. Então Brahma ficou irado com os Kumaras, mas ele não manifestou a ira dele. Significado. Brahma é o diretor encarregado do modo da paixão, da natureza material. Brahma é o modo da paixão. Portanto, era natural que ele se irasse com a recusa de seus filhos a obedecerem à sua ordem. Embora os Kumaras estivessem certos em seu procedimento de recusa, Brahma, estando absorto no modo da paixão, não pôde conter sua apaixonada ira. Ele não a expressou, contudo, porque sabia que seus filhos eram muito iluminados em serviço espiritual, e assim ele não deveria manifestar sua ira diante deles. Verso 7. Embora ele tentasse conter sua ira, esta irrompeu dentre suas sobrancelhas e imediatamente foi gerada uma criança de cor mista, de azul e vermelho. Então, eu vou ler o outro verso e eu vou explicar uma coisa. Verso 8. Após seu nascimento, ele começou a chorar. Ó Criador do destino, Mestre do universo, por favor, designa meu nome e lugar de permanência. Então, Brahma contém a ira dele, só que a ira dele é tão grande que a testa dele se abre e sai de dentro da cabeça de Brahma um bebê, uma criança, né? Uma criança de uma cor misturada entre azul e vermelho. Essa criança estava chorando e falando já com Brahma e chamando ele, ó Criador do destino. Brahma, o Criador do destino, ó Criador do destino, Mestre do universo, por favor,
designa meu nome e lugar de permanência. Na hora que essa criança nasceu, ela já virou para Brahma chorando e perguntou o nome dele, né, que nasceu. E aonde ele ia ficar, para onde é que ele vai, né? Tipo, e aí? Qual é meu nome e para onde é que eu vou? Ele escreveu aqui. Alexandre. Ah, foi Alexandre. Lembra o nascimento de Atena, que também nasce da cabeça do pai Zeus já adulta. Então, a gente vai achar muita proximidade aí entre essa mitologia grega e a védica, justamente porque elas estão conectadas, né? Toda essa mitologia grega, ela é posterior ainda à mitologia védica. Então, a gente vai ter muita coisa próxima. Eu vou dar o spoiler. Não vou dar o spoiler. O que eu vou dizer é o seguinte: essa criança é uma mistura de azul com vermelho, porque ela nasce da ira. Ela é a manifestação da ira. Então ela nasce gritando, ela cai, ela se manifesta gritando, irada. E ela tá gritando tanto que o corpo dela tá vermelho e roxo. Roxo mesmo, como tipo aqueles hematomas que se manifesta de raiva. Algumas pessoas ficam roxas de tanta raiva que sente. Dá uns tipos de derrame na pele. Então, essa é a manifestação da ira de Brahma, né? Então, continuando. Deixa eu ver, tem um comentário de Prabhupada aqui, ó. O aspecto da ira é o mesmo, quer se manifeste devido à ignorância, quer se manifeste devido ao conhecimento. E embora Brahma tentasse conter sua ira, não pôde fazê-lo, muito embora ele seja o Ser Supremo. Tal ira em sua verdadeira cor irrompeu dentre as sobrancelhas de Brahma como Rudra, numa comista de azul, ignorância, e vermelho, paixão, porque a ira é o produto da paixão e da ignorância. Verso 9. O todo-poderoso Brahma, que nasceu da flor de lótus, apaziguou o menino com palavras amáveis, aceitando seu pedido e disse: não chores, certamente farei como desejas. Em seguida, Brahma disse: ó principal entre os semideuses, será chamado Rudra por todas as pessoas porque choraste com tanta ansiedade. Meu querido filho, já selecionei os seguintes lugares para tua residência. Agora começa a ficar legal, hein? Brahma já está encarregando lugares para onde Rudra vai viver. Rudra é o senhor Shiva, o modo da ignorância. Brahma é o modo da paixão. Vishnu é o modo da bondade. Então, Brahma vai falando, né? Meu querido filho, já selecionei os seguintes lugares para tua residência: o coração, os sentidos, o ar vital, o céu, o ar, o fogo, a água, a terra, o sol, a lua e a austeridade. E aí a austeridade vai se manifestar de uma maneira muito interessante através do Senhor Shiva, um pouco mais para frente. Esse significado de Prabhupada é muito importante. Então, mesmo que a gente demore um pouco para dar continuidade nesse capítulo, porque ele é muito importante, eu acho que a gente tem que continuar lendo os comentários. Significado de Prabhupada. A criação de Rudra
dentre as sobrancelhas de Brahma, como resultado de sua ira, gerada do modo da paixão, parcialmente influenciado pela ignorância, é muito significativa. No Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 37, descreve-se o princípio de Rudra. Krodha, ira, é produto de kama, luxúria, que é o resultado do modo da paixão. Quando a luxúria e a ansiedade não são satisfeitas, aparece o elemento Krodha, que é o formidável inimigo da alma condicionada. Essa paixão, demasiadamente pecaminosa e hostil, apresenta-se como arrancara, ou seja, a falsa atitude egocêntrica de julgar-se o todo de tudo. Tal atitude egocêntrica da parte da alma condicionada, que está completamente sob o controle da natureza material, é descrita no Bhagavad Gita como tola. A atitude egocêntrica é uma manifestação do princípio Rudra no coração, onde Krodha, ira, é gerada. Esta ira desenvolve-se no coração e posteriormente se manifesta através de vários sentidos, como os olhos, as mãos e as pernas. Quando o homem está irado, ele expressa tal ira com os olhos avermelhados, e às vezes se põe na atitude de cerrar os punhos ou dar pontapés. Essa exibição do princípio Rudra é a prova da presença de Rudra em tais lugares. Quando o homem está irado, ele respira aceleradamente, e assim Rudra está representado no ar vital ou nas atividades da respiração. Quando o céu está nublado com nuvens densas e estrondeia em ira, e quando o vento sopra com grande fúria, manifesta-se o princípio Rudra, Ardra. E da mesma forma, quando a água do mar está enfurecida pelo vento, ela toma o aspecto sombrio de Rudra, que é muito amedrontador para o homem comum. Quando o fogo está abrasador, também podemos experimentar a presença de Rudra. E quando há uma inundação sobre a terra, podemos compreender que isso também é a representação de Rudra. Há muitas criaturas terrestres que constantemente representam o elemento Rudra. A serpente, o tigre e o leão são sempre representações de Rudra. Às vezes, por causa do extremo calor do sol, há casos de insolação. E devido ao extremo frio criado pela lua, há casos de colapso. Há muitos sábios dotados de poder influenciados pela austeridade, e muitos yogis, filósofos e renunciantes, que às vezes manifestam seus poderes, adquiridos sobre a influência dos princípios rudrânicos da ira e da paixão. O grande yogi Durvasa, sobre a influência desse princípio Rudra, provocou briga contra Maharaj Ambarisha e um menino Brahmana. Provocou briga contra o Maharaj Ambarish. E um menino Brahmana manifestou o princípio Rudra ao amaldiçoar o grande rei Parikshit. Quando o princípio Rudra é exibido por pessoas que não estão ocupadas em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, a pessoa irada cai do pináculo de sua posição progressiva. Isto é confirmado da seguinte maneira. No 10º canto, 2º capítulo, verso 32 do Bhagavatam. A lamentabilíssima queda do impersonalista deve-se à sua falsa e insensata proclamação de ser uno com o Supremo. Então aqui, Prabhupada explica sobre Rudra e explica sobre os lugares para onde Rudra é mandado viver por Brahma. E Rudra é Shiva, é o aspecto de Shiva, né? A manifestação de Shiva
dentro da criação material. Então, Shiva se manifesta primeiro como Rudra. E no verso 12, a gente vai ver os nomes, né? O Senhor Brahma disse: meu caro filho Rudra, tens mais 11 nomes: Manyu, Manu, Mahinasa, Mahan, Shiva, Ritadwaja, Ugrareta, Bhava, Kala, Vamadeva e Dritavrata. Então, Kala, que é o próprio tempo, também é um dos nomes de Rudra, de Shiva. Verso 13. Ó Rudra, tens também 11 esposas chamadas Rudranis, e elas são as seguintes. Então aqui, Brahma já cria esposas para Rudra. Até então não tinham esposas, ainda não tinham esposas. Agora começa o aspecto feminino a se manifestar. Então o nome das Rudranis são Di, Driti, Rasala, Uma, Niyut, Sarpi, Ila, Ambika, Iravati, Swada e Diksha. Meu querido filho, aceita agora todos os nomes e lugares designados para ti e para tuas diferentes esposas. E uma vez que a partir de agora és um dos senhores das entidades vivas, aumenta a população em larga escala. Significado: Brahma, como pai de Rudra, escolheu as esposas de seu filho, os seus lugares de residência, bem como seus nomes. Esse comentário de Prabhupada é muito sobre a cultura indiana. O verso 15 é o seguinte: ó poderosíssimo Rudra, cuja cor corpórea era azul mesclada de vermelho, criou muita progenie exatamente semelhante a ele, e em aspecto, força e natureza furiosa. Os filhos e netos gerados por Rudra eram em número ilimitado, e quando reuniram-se, tentaram devorar todo o universo. Quando Brahma, o pai das entidades vivas, viu isso, assustou-se com a situação. Significado: as gerações de Rudra, a encarnação da ira, eram tão perigosas para a manutenção dos afazeres universais, que mesmo Brahma, o pai das entidades vivas, ficou com medo delas. Os pretensos devotos ou seguidores de Rudra também são a ameaça. Às vezes eles são perigosos até para o próprio Rudra. Os descendentes de Rudra às vezes fazem planos para matar Rudra, pela graça de Rudra. Esta é a natureza de seus devotos. Verso 17. Brahma falou a Rudra: ó melhor entre semideuses, não há necessidade de gerares entidades vivas dessa natureza. Elas começaram a devastar tudo por toda parte com as chamas incandescentes de seus olhos e chegaram inclusive a me atacar. Então assim, é como se Brahma estivesse vendo hoje o mundo, né? A gente hoje destruindo tudo, acabando com tudo, a natureza da ira, né? A natureza da destruição. É muito a era de Kali, né? E esses filhos e netos de Rudra atacaram Brahma. Verso 18. Meu querido filho, é melhor que pratiques penitência, que é auspiciosa para todas as entidades vivas e que trará toda a bênção para ti. Somente através de penitência
serás capaz de criar o universo como ele era antes. Então, mandou Rudra fazer austeridades. O verso é o comentário. As três deidades, Brahma, Vishnu e Maheshwara, ou Shiva, têm respectivamente o encargo da criação, manutenção e dissolução da manifestação cósmica. Rudra foi aconselhado a não destruir enquanto o período da criação e manutenção estava em vigor, mas a praticar penitência e esperar pelo tempo da dissolução, quando seus serviços seriam solicitados. Verso 19. É somente através de penitência que uma pessoa pode aproximar-se até mesmo da personalidade de Deus, que está dentro de todas as entidades vivas e, ao mesmo tempo, além do alcance de todos os sentidos. Shri Maitreya disse: assim, Rudra, tendo recebido ordens de Brahma, circunambulou seu pai, o mestre dos Vedas. Dirigindo-se a ele com palavras de concordância, ele entrou na floresta para praticar austeras penitências. Brahma, que foi dotado de poder pela suprema personalidade de Deus, pensou em gerar entidades vivas e produziu 10 filhos para a extensão das gerações. Então, depois dos 4 Kumaras e depois de Rudra, ele cria mais 10 filhos. Mariti, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Krato, Prigo, Vashista, Daksha e Narada, o 10º filho, nasceram então. Narada nasceu da deliberação de Brahma, que é a melhor parte de seu corpo. Vashista nasceu de sua respiração, Daksha de um polegar, Brigo de seu tato e Krato de sua mão. Pulastya foi gerado dos ouvidos, Angira da boca, Atri dos olhos, Mariti da mente e Pulaha do umbigo de Brahma. A religião manifestou-se do peito de Brahma, onde está sentada a suprema personalidade de Deus, Narayan, e a irreligião apareceu de suas costas, onde a entidade viva morre de morte horrível. A luxúria e o desejo manifestaram-se do coração de Brahma, a ira do meio de suas sobrancelhas, a cobiça dentre seus lábios, o poder de falar de sua boca, o oceano de seu pênis, e as atividades baixas e abomináveis de seu ânus, a fonte de todos os pecados. O sábio Kardama, esposo da grande Devahuti, manifestou-se da sombra de Brahma. Desse modo, todos manifestaram-se ou do corpo ou da mente de Brahma. Ó Vidura, nós ouvimos que Brahma teve uma filha chamada Vak, que nasceu de seu corpo e que atraiu sua mente para o sexo, embora ela não se sentisse sexualmente atraída por ele. Então, aqui esse comentário é extremamente importante para a gente poder entender essa sequência, porque vai começar a falar já sobre reações de existências passadas. O comentário de Prabhupada para esse verso.
Afirma-se que os sentidos são tão loucos e fortes que podem confundir mesmo o homem mais sensato e erudito. Portanto, aconselha-se que um homem não deve concordar em viver sozinho, nem mesmo com sua mãe, irmã ou filha. Viduam samapi kashati. Significa que mesmo os mais eruditos também se tornam vítimas do impulso sexual. Maitreya hesitou em afirmar essa anomalia por parte de Brahma, de estar sexualmente atraído por sua filha, mas ainda assim ele a mencionou, porque às vezes isso acontece. E o exemplo vivo é o próprio Brahma. Embora ele seja o ser vivo primordial e o mais erudito em todo o universo. Se Brahma chegou a ser uma vítima do impulso sexual, o que dizer de outros, que são propensos a tantas fraquezas mundanas? Esta extraordinária imoralidade da parte de Brahma, segundo se ouviu, ocorreu em algum kalpa particular, mas não poderia ter acontecido no kalpa em que Brahma ouviu diretamente do Senhor os 4 versos essenciais do Srimad Bhagavatam, porque o Senhor abençoou Brahma. Porque o Senhor abençoou Brahma, após dar-lhe lições sobre o Bhagavatam, que ele nunca mais seria confundido em nenhum outro kalpa. Isto indica que, antes da audição do Srimad Bhagavatam, ele teria caído vítima de tal sensualidade. Mas, após ouvir o Srimad Bhagavatam diretamente do Senhor, não havia mais a possibilidade de tal falha. Devemos, portanto, tomar nota deste incidente com muita seriedade. O ser humano é um animal social, e sua mistura irrestrita com o belo sexo leva à queda. Essa liberdade social de um homem e uma mulher, especialmente entre a juventude, é certamente um grande obstáculo no caminho do progresso espiritual. O cativeiro material deve-se unicamente ao cativeiro sexual, e por isso a associação irrestrita entre homem e mulher é indubitavelmente um grande impedimento. Maitreya citou este exemplo da parte de Brahma justamente para conscientizar-nos deste grande perigo. Não querendo comparar também, nem justificar de forma alguma, mas no Antigo Testamento tem muitas situações também relacionadas com incesto e questões de sexualidade que já são para dar o exemplo e dar a orientação do que não deve ser seguido, né? Então, verso 29. Assim, vendo seu pai de tal modo iludido, num ato de imoralidade, os sábios encabeçados por Mariti, todos filhos de Brahma, falaram o seguinte com grande respeito: Ó Pai, isto que estáis vos esforçando por fazer para complicar-vos, nunca foi tentado por nenhum outro Brahma, nem por ninguém mais, nem por vós em kalpas anteriores, e tampouco alguém ousará tentar fazer isso no futuro. Sois o Ser Supremo no universo. Como então quereis fazer sexo com vossa filha e não podeis controlar vosso desejo? Muito embora sejais o mais poderoso, este ato não é digno de vós, porque vosso caráter serve como exemplo para o aperfeiçoamento espiritual das pessoas em geral. Ofereçamos nossas respeitosas reverências à personalidade de Deus, que através de sua própria refulgência, enquanto situado em si mesmo, tem manifestado esse cosmos. Oxalá ele também proteja a religião para o bem de todos. Eles ficaram muito decepcionados com Brahma. Então, vendo todos os seus filhos Prajapatis orando dessa maneira, Brahma,
o pai de todos os Prajapatis, ficou muito envergonhado e imediatamente abandonou o corpo que tinha aceito. Mais tarde, aquele corpo apareceu em todas as direções como um perigoso nevoeiro na escuridão. Quando Brahma viu que, quando ele caiu na real, ele ficou com tanta vergonha que ele morreu. Ele abandonou aquele corpo. E o corpo dele se transformou no nevoeiro que causa a escuridão, né? Que cega a gente, o nevoeiro da ilusão, né? Entre esses versos, tem vários comentários de Prabhupada. É que eu queria trazer os versos na sequência, para a gente não perder o ritmo da fala dos filhos dos Prajapatis, né, dos filhos de Brahma. O significado de Prabhupada para esse último verso, né, para o verso 33. A melhor maneira de compensar um ato pecaminoso é abandonar o corpo imediatamente. E Brahma, o líder das entidades vivas, demonstrou isso através de seu exemplo pessoal. Brahma tem uma fabulosa duração de vida, mas foi obrigado a abandonar seu corpo devido a seu grave pecado, muito embora ele apenas o tivesse contemplado em sua mente, sem tê-lo realmente cometido. Esta é uma lição para as entidades vivas, mostrando quão pecaminoso é o ato de condescender com a vida sexual irrestrita. Mesmo pensar na abominável vida sexual é pecaminoso. E para compensar esses atos pecaminosos, a pessoa tende a abandonar seu corpo. Em outras palavras, os atos pecaminosos diminuem a duração de nossa vida, as bênçãos, opulências e etc. E o tipo mais perigoso de ato pecaminoso é o sexo irrestrito. A ignorância é a causa da vida pecaminosa, ou a vida pecaminosa é a causa da ignorância grosseira. O aspecto da ignorância é a escuridão ou o nevoeiro. A escuridão ou o nevoeiro ainda cobrem todo o universo, e o Sol é o único princípio oponente. Aquele que se refugia no Senhor, a luz perpétua, não teme ser aniquilado na escuridão do nevoeiro ou da ignorância. Verso 34. Certa vez, quando Brahma pensava na maneira de criar os mundos como no milênio passado, os 4 Vedas, que contêm todas as variedades de conhecimento, manifestaram-se de suas 4 bocas. Os 4 tipos de parafernálias para conduzir o sacrifício de fogo manifestaram-se. O executante, o cantor, o oferecedor, o fogo e a ação executada em termos dos Vedas suplementares. Manifestaram-se também os 4 princípios da religiosidade, a verdade, a austeridade, misericórdia e limpeza, e os deveres das 4 ordens sociais. Vidura disse: ó grande sábio, cuja única riqueza é a penitência, por favor, explica-me como e com a ajuda de quem Brahma estabeleceu o conhecimento védico que emanou de sua boca. Maitreya disse: começando do primeiro rosto de Brahma, gradualmente os 4 Vedas, Rig, Yaju, Sama e Atharva, manifestaram-se. Em seguida, os hinos védicos que não tinham sido pronunciados antes, os rituais sacerdotais, os temas de recitação e as atividades transcendentais estabeleceram-se todos um após o outro. Ele também criou a ciência médica, a arte militar,
a arte musical e a ciência arquitetônica, tudo a partir dos Vedas. Todas essas coisas emanaram uma após a outra, começando do primeiro rosto. Então ele criou por todas as suas bocas o quinto Veda, os Puranas e as histórias, uma vez que podia ver todo o passado, presente e futuro. Todas as diferentes variedades de sacrifício, Sodashi, Ukta, Purishi, Agnistoma, Aptoryama, Atiratra, Vijapeya e Goshava manifestaram-se da boca oriental de Brahma. Educação, caridade, penitência e verdade são tidos como as 4 pernas da religião. E para aprender isso, há 4 ordens de vida com diferentes classificações em castas, de acordo com a vocação. Brahma criou-os todos em ordem sistemática. Então, inaugurou-se a cerimônia do cordão para os 2 vezes nascidos, bem como as regras a serem seguidas por pelo menos 1 ano após a aceitação dos Vedas, as regras para observar a completa abstinência da vida sexual, as vocações em termos dos preceitos védicos, os vários deveres profissionais na vida familiar e o método de manter a subsistência sem a cooperação de ninguém através da coleta de cereais rejeitados. As 4 divisões da vida retiradas são os Vayakanashas, Valakilayas, Audumbaras e Penapas. As 4 divisões da ordem da vida renunciada são os Kutichakas, Bavodas, Ramsas e Nishkriyas. Todas elas manifestaram-se de Brahma. A ciência da argumentação lógica, as metas védicas da vida e também a lei e a ordem, os códigos morais e os célebres hinos Bhuvā e Swahā, manifestaram-se todos da boca de Brahma, das bocas de Brahma, e o Pranava Omkara manifestou-se de seu coração. Em seguida, a arte da expressão literária, o Shnik, procedeu dos pelos do corpo do Todo-Poderoso Prajapati. O principal hino védico, o Gayatri, procedeu da pele. O Tristup, da carne. O Anustup, das veias. E o Jagati, dos ossos do Senhor das entidades vivas. A arte de escrever versos, Pankti, manifestou-se do tutano de seus ossos, e a arte de Brihati, outro tipo de verso, procedeu da respiração vital do Senhor das entidades vivas. A alma de Brahma manifestou-se como os alfabetos táteis, seu corpo como as vogais, seus sentidos como os alfabetos sibilantes, sua força como os alfabetos intermediários e suas atividades sensoriais como as 7 notas musicais. Brahma é a representação pessoal da Suprema Personalidade de Deus, como a fonte do som transcendental, e, portanto, está acima da concepção de manifesto e imanifesto. Brahma é a forma completa da verdade absoluta e é dotado de múltiplas energias. Em seguida, Brahma aceitou outro corpo, no qual a vida sexual não era proibida, e assim ele ocupou-se com o assunto da criação subsequente. Significado de Prabhupada. Em seu corpo anterior,
que era transcendental, a afeição pela vida sexual era proibida, e por isso Brahma teve que aceitar outro corpo para lhe ser permitido ocupar-se com o sexo. Assim, ele ocupou-se com o assunto da criação. Seu corpo anterior transformou-se em neblina, como foi descrito anteriormente. Ó filho dos Kurus, esse é o verso 50. Filho dos Kurus é Vidura. Ó filho dos Kurus, isso é Maitreya falando para Vidura. Ó filho dos Kurus, quando Brahma viu que, apesar da presença de sábios de grande potência, não havia suficiente aumento da população, ele começou seriamente a considerar como a população poderia ser aumentada. Brahma pensou consigo mesmo: ai de mim, fico maravilhado de que, apesar de eu ter me propagado por toda parte, ainda haja insuficiência de população no universo. Não há outra causa para este infortúnio além do destino. Enquanto estava assim absorto em meditação e observava o poder sobrenatural, duas outras formas manifestaram de seu corpo. Elas ainda são célebres como o corpo de Brahma. Significado. Dois corpos saíram do corpo de Brahma. Um tinha um bigode e o outro tinha seios volumosos. Ninguém pode explicar a fonte da manifestação deles. E por isso, até hoje, eles são conhecidos como Kayam, ou o corpo de Brahma, sem indicação de sua relação como filho ou filha dele. Verso 53. Os dois corpos recém-separados uniram-se numa relação sexual. São expansões de Brahma, né? 54. Entre eles, aquele que tinha forma masculina tornou-se conhecido como um humano chamado Swayambhuva, e a mulher tornou-se conhecida como Satarupa, a rainha da grande alma humana. Em seguida, através da prática sexual, eles gradualmente procriaram populações uma após a outra. Ó filho de Bharata, no devido curso do tempo ele, Manu, gerou de Satarupa 5 crianças, 2 filhos, Priyavrata e Utanapada, e 3 filhas, Akuti, Devahuti e Prashuti. O pai, Manu, deu a mão de sua primeira filha, Akuti, ao sábio Uruti, deu a filha do meio, Devahuti, ao sábio Kardama, e a caçula, Prashuti, a Daksha. A partir delas, todo o mundo encheu-se de população. Aqui não explica, nesse verso, né, mas anteriormente, esses sábios são os 10 filhos de Brahma que ele cria naquela sequência depois de Rudra, e Daksha, que casa com Prashuti, é o pai das nakshatras que ele vai dar de casamento para Chandra. A gente vai ver isso nos capítulos mais para frente. Nesse ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 12º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Criação dos Kumaras e Outros. Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Muito lindo esse capítulo e começa a ficar muito, não muito, né, mas um pouco mais complicado, porque
começam a aparecer mais nomes, começam a aparecer mais personagens, e aí a gente vai tendo cada vez mais ideia da não linearidade da narrativa do Bhagavatam. Então tem coisas que já são de outras criações, está falando de criações futuras, de criações passadas. Então a gente tem que estar bastante atento, né? Acaba tendo que ler várias vezes. E a forma também como isso está dando exemplos, trazendo ensinamentos, trazendo conhecimento transcendental, tudo de uma maneira muito séria e muito profunda. Muitos comentários poderiam ser feitos para cada um desses versos, além, inclusive, dos comentários de Prabhupada, que são incríveis, né, extremamente importantes. Mas a gente tem como principal informação a criação de Brahma nesse capítulo. Então ele criando já as personalidades, né, e a forma como ele cria essas personalidades através dos pensamentos dele, através do próprio corpo dele. E aí quando ele começa através do modo da paixão, porque Brahma é o próprio modo da paixão, então através do modo da paixão e motivado pelo desejo sexual, ele cria pessoalmente progenie. E então, ele cria os 10 sábios, que são dos pensamentos dele, né, de partes do corpo dele. E depois, ele se transforma no masculino e no feminino. Tem 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. Dessas 3 mulheres, ele dá as 3 em casamento para os outros filhos que ele já tinha tido. Então, de certa forma, eles não são completamente e diretamente irmãos, porque explica que Brahma abandona o corpo, vem em outro corpo, e esse outro corpo se expande nessa forma masculina e feminina. Então, são criações diferentes, né? Isso é muito, muito interessante. E a gente vai ver já a partir do próximo capítulo os filhos derivados desses casamentos que Brahma vai fazendo. Então, eu vou separar alguns capítulos e alguns versos importantes dessa sequência que estejam diretamente conectados com o estudo de astrologia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre o Bhagavatam, eu vou abrir as efemérides, ver se tem alguma coisa muito importante para a gente falar. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta sobre efemérides, pode ficar à vontade para ligar o microfone ou escrever. Então, é isso. Nadinha? Ninguém quer comentar? Fala aí, Ana. É sempre de tirar o fôlego, né? É demais, é incrível. Essa história de Brahma é muito maluco porque ela é contada depois ainda no Bhagavatam. Eles lembram desse momento em que Brahma é atraído pela filha e isso é contado em detalhes, tá ligado? E a forma como Brahma cria nos pensamentos dele o que está acontecendo. E aí fala que essa filha assume o corpo de um estilo como é que chama? Um alce. Mirgashira. Mrigashira. É que é um nome engraçado, cervo, mas não é cervo, é cervo, né?
É um cervo. Ela assume o corpo de um cervo fêmea e Brahma assume o corpo de um cervo macho e sai correndo atrás dela. E é E nesse... essa história, Fala. é repetida em várias tradições, né? Sim. Então, Como é que é o assim, nome dos nórdicos lá, o do Brumas de os Avalon? vikings, Não, não, aquele do os Brumas de Avalon. celtas, Os celtas. celtas. Tem muito essa... Ele, eles faziam uns ritos e colocavam a cabeça de Mirgashira. Então, é o que eles... Mas colocavam mesmo, né? Uhum. Então, não é o que eles chamam de Deus chifrudo, pô. Sim, Que é o Baphomet, que é um homem com cabeça de alce, né? É isso, é desses rituais de fertilidade. Eles comemoram esse dia de Brahma. Eles comemoram esse momento de Brahma. Diga aí que doideira. E em algumas versões era o Rini, né? Que também simboliza a história da fertilidade num período específico, né? Sim. Inclusive, essa fertilidade se dava nas mulheres, né, em conjunto, num tempo de sincronia entre gravidez e fertilidade. Muito louco, né? Sim. E também, né, como a Alexandre estava citando os gregos antes, tem muitas histórias de Zeus que também são muito próximas das histórias de Brahma, mas a gente tem que entender que Zeus é Júpiter e Brahma não é Júpiter. São escalas de divindades diferentes, né? Tipo, categorias diferentes, mas as histórias são parecidas, são bem próximas. É que o telefone sem fio é uma loucura. É muito louco. Então, O é isso. próprio Deus cristão às vezes me lembra Brahma. E o Brahma Também, Jyoti misturado, né? também, A refulgência de Deus, aquela história. Tem umas descrições assim da luz e do som, né? sim. Tipo, que não, a luz cega e o som, né? Tem umas Ó, versões. É uma mistura, um mix, né? se for pensar, esse capítulo ele é uma desconstrução da criação em 7 dias do Gênesis. E ainda fala que tipo que o Om vem do coração de Brahma. E aí, como tu falou, a refulgência de Brahma é essa refulgência divina, que é a própria sílaba Om que manifesta tudo. Dentro da base mesmo da filosofia do cristianismo, a base original de tudo, do povo hebreu lá antigo, dos judeus, é o brahmanismo. Se você for calcular o tempo em que os hebreus chegaram no Egito, dá mais ou menos o tempo de Ramachandra. Então, na época de Ramachandra, teve uma expansão muito grande da cultura védica. E é muito interessante imaginar, né? Tem historiadores hebreus que já falam sobre isso. Tem até alguns rabinos que falam abertamente sobre isso, de que o povo hebreu, os judeus originais, eles vieram de um lugar onde hoje perto entre a Caxemira e o Himalaia. É mais para cima ainda da Caxemira. E assim, e os caras falam isso através de registros históricos. Eles falam que aconteceu uma grande inundação, que provavelmente foi uma deglaciação,
E aí derreteu muito gelo, muita neve, desceu o Himalaia e destruiu o vale onde eles viviam. E eles foram descendo esse vale pelo Paquistão e eles foram parar no Egito. E aí depois do Egito é que eles voltam e vão para a Palestina, onde é Israel agora, né? Mas tudo muito bem coordenado e programado pelos sábios astrônomos e astrólogos como Moisés. Então, os caras estavam o tempo todo olhando para cima no meio do deserto e eles não davam um passo errado, não. Eles só andavam na direção certa. Então, estava tudo muito bem programado e coordenado dentro desses movimentos históricos, né? Até quando a gente pensa na cultura do Tigre e Eufrates, eles adoram um deus que se chama Ahura Mazda. Ahura Mazda se escreve Asura Mazda. Os caras adoravam os Asuras, sendo que esse Asura específico chamado Mazda é um deus solar, que poderia também ser Arro. Então, assim, os caras, eles... É o que fala... Como é que é o nome? Ahura Mazda. Ahura, né? É quase Arro, né? Ahura. Ahura Mazda. E aí... A gente tem relatos, né? Tipo, até no comecinho, quando a gente estava falando sobre as encarnações de Vishnu como Avatar, a forma de Parashurama é um Brahmana que se torna um matador de kshatriyas, porque os kshatriyas mataram a família dele. Então, eu não lembro quantas, mas eu acho que são mais de 60 gerações. Parashurama mata 60 gerações de kshatriyas. E aí tem relatos de que Parashurama está vivo até hoje, caçando kshatriyas. Então, Parashurama significa Rama com um machado. Ele caçou com um machado. E esse machado, quem deu para ele foi o Senhor Shiva, pessoalmente. Então, uma outra possibilidade é que os hebreus são kshatriyas que foram expulsos por Parashurama. Então eles conseguiram fugir e foram para o mais longe que eles conseguiram e tipo se disfarçaram de escravos dos egípcios para Parashurama não matar os caras. Mas eles levaram o conhecimento junto com eles. Então tem a história de que os Asuras são os colonizadores das Américas, porque quando Ramachandra voltou com Sita de Lanka e Hanuman tocou fogo em Lanka, os demônios entraram numa caverna que saía nas Américas, saía no Brasil. E aí tem um relato de onde é que é essa caverna. E aí dessas cavernas, desse grupo de cavernas, saíram esse povo vermelho que colonizou as Américas. Mas o Edward Churré, que é um dos discípulos da Madame Blavatsky, ele teve acesso a outras escrituras que eu não conheço, e ele fala que os povos vermelhos são os remanescentes dos Atlantes. Então, tanto os aborígenes australianos quanto todos os povos das Américas
são descendentes dos Atlantes, são os antediluvianos. Aí vai ter várias histórias, né? Eu gosto mais da história de que Hanuman tocou fogo em Lanka e os bichos vieram se refugiar aqui, porque até a prática deles é muito próxima da prática que os Shaktas têm até hoje na Índia, né? O que os maias, os incas, os astecas e mesmo os índios praticam é muito próximo dessa prática do Shaktismo, que está conectada com os elementos materiais, cerimônias de fogo, cerimônias de sacrifício. Então, Eu é por sei aí. de uma história que acho que é o Vishvakarma do Chitra. Uhum. Depois lá do Mahabharata, quando ele faz o sabá lá, ou faz o salão pro Yudhishthira, aí ele voa numa nave lá pra região dos Maias. Inclusive, deixa rastros fortes, né? Até nas palavras e no calendário lunar. Sim. Eu acredito. Quando eu estudei um pouco do astrologia maia, do Tzolk'in e tal, é a astrologia védica arcaica. Nakshatras e os ciclos lunares, é isso. Os caras sabiam. Só que não evoluiu, né? Inclusive os graus, né? 13 Os graus e graus. 20, e 13 e 20 no calendário maia é muito significativo. Sim, são 13 meses de 20 dias. Então. Os caras estavam tudo conectado, né? A gente que ficou ignorante com o conhecimento. Quando tu Alguém? começou a falar de Shiva, de Rudra, o Shiva derrubou tudo aqui. Ó, O só. gatinho, daí a gente teve que prender, agora ele tá batendo. Então, é isso. Ele sabia que era com ele, que é pra destruir. Chama o bicho é pra destruir. Como é que bota o nome de Rudra, velho? Foi o Zizi, ele era pequenininho. Eu falava, vamos botar Hanuman. Aí ele, não, Shiva. Era o segundo bicho, Shiva, não era um peixinho. Shiva. Ele o Lagna dele é o Tarabhadrapada. Do gato? Do Zia. Ah, é? Ele é bem conectado com o Shiva. Entendi. Que massa. Que massa. A gente falou sobre efemérides na semana passada e muito pouca coisa mudou a não ser a Lua. Então, eu tô com a minha garganta meio ruim, tá arranhando bastante, eu não tô melhorando com água. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, a oportunidade que vocês me dão de ler as escrituras, de praticar a propagação dos santos nomes, né, do conhecimento transcendental. Então, eu tenho muita gratidão mesmo a vocês, assim como eu tenho a Shila Gurudeva por ter deixado uma oportunidade de praticar a vida espiritual. E vocês me dão também a oportunidade de fazer algum serviço que é divulgar esse conhecimento. Então, todas as glórias são para os mestres espirituais, que sempre mais misericórdia e bênçãos recaiam sobre a gente, que mais vontade ainda sempre se manifeste para que a gente continue estudando e buscando por esse conhecimento.
eu quero poder estar cada vez mais junto com vocês e a gente poder desenvolver cada vez mais estudos. Sinto que momentos auspiciosos estão por vir, a gente vai ter muitas oportunidades de fazer isso. Eu vou colocar o Nama Sankirtana para a gente ouvir. A Ana quer falar alguma coisa? Fala aí, Ana. Vamos falar do Mercúrio retrógrado, né? Ele entrou? Não, dia 10. Dia 10 é sexta-feira. Vai dar passar um pouco da meia-noite, né? No calendário ocidental é... Dia 10 é sábado, hein? Dia 10 é sábado, né? Mas no calendário védico é só depois que o sol nasce, que é sábado, né? Mas no dia 10, perto da meia-noite, perto da 1h, dependendo, né? E ele vai ficar retrógrado, mas tem uma questão que deve ser observada. Claro, nos primeiros dias eu acho que todo mundo vai sentir um pouco, ou é legal observar, né, também, o que acontece desde o corpo, tudo. Observar em volta, mas Júpiter tá olhando para Virgem, né? Uhum. Desde Peixes, e a Lua às 9 da manhã vai estar junto, então rola uma bênção aí. Eu acho que não vai ser fácil, porque Mercúrio retrógrado é curto e intenso, porém é legal observar as bênçãos que tem por detrás de algumas questões. Depois o Sol vai para ali, né? Bom, mas é isso na outra semana. Mas é isso, dia 13 por aí já pode estar um pouco mais a poeira baixar, né? As energias se organizarem e prestar atenção nas bênçãos que tem nesse Júpiter retrógrado, Mercúrio retrógrado. Quando o Mercúrio fica retrógrado, a Lua dá um alô ali, joga um olhar também. E eu acho que é sobre o momento em que o intelecto, né, a parte racional, se curva para a sabedoria. Eu acho que é essa a nossa... se curva para a sabedoria, para a devoção, para essas coisas mais elevadas que o intelecto, ainda que o intelecto seja super importante. Eu acho que é esse o recado de onde Júpiter e Mercúrio podem se dar uma bela sintonia, assim, né? Tipo... Sim. Tem uma coisa muito interessante nisso, que é o seguinte. Os dois vão estar retrógrados, né? O Sol e Mercúrio. Isso aumenta, amplifica muito a força de resultado deles dois, né? Porque planeta retrógrado, ele tá dando resultado. Então a gente fica com muito medo do que ele vai fazer, mas ele só vai dar o resultado. Então, se a gente tiver consciência do que a gente está fazendo, a gente não tem que ter medo do resultado. Então, o que é interessante nisso, né? Mercúrio e Júpiter não são amigos, beleza. Os dois estão exaltados. Mercúrio no mula tricona dele. E aí, Mohan, boa noite. Chegou na estrada. Era tu que estava no carro dirigindo naquela hora? Isso. Uhum. Não deu para ver quem era, não. Então tu pegou a leitura do Bhagavatam, né? Peguei. Massa. Então, Mercúrio aparentemente está mais forte do que Júpiter, se a gente for levar em consideração a questão do mula tricona, beleza. Mas o Gaja Keshari, que é a conjunção da Lua com Júpiter em Peixes,
fortalece os resultados positivos da Lua e de Júpiter. E isso favorece o drift de ida e de volta, né, de Mercúrio e Júpiter. Então, pensando o que fazer, trazendo isso para a realidade objetiva concreta. Primeiro, o que não fazer? Viajar. Por melhor e mais interessante que seja, não viaje no sábado. Viaje na sexta, mas não viaje no sábado, porque quando ele entra no movimento retrógrado, isso pode não dar resultado bom. Segunda coisa, Mercúrio está em Rasta. Rasta é regido pela Lua. E um dos símbolos de Rasta é um punho fechado, mas também são mãos postas em oração. É a melhor coisa que pode ser feito no sábado. Porque sábado é um dia de Saturno, Júpiter está em Uttarabhadra, que é regida por Saturno, e a Lua vai estar transitando Júpiter em Uttarabhadra, que é regida por Saturno. Então, para o sábado, a melhor coisa a ser feita é rezar. Ler também é muito importante. Por quê? Porque você pega o livro com as mãos e usa a inteligência para ler alguma escritura. Então, sábado é o melhor dia dos últimos tempos para fazer uma atividade espiritual. Limpar o altar, cantar japa, porque você vai estar rezando o terço. Então, tudo que você usar a mão, usar a habilidade, usar a sua inteligência, usar a palavra, tudo isso vai ser auspicioso de ser feito no sábado. E também pela relação com Saturno e por tudo isso ser um tipo de austeridade também. Então, atua num processo de purificação. Sábado é muito favorável para isso pelo trânsito retrógrado de Mercúrio, entrando, né, retrógrado, o posicionamento de Júpiter, mandando o olhar dele 180 para cima de Mercúrio, também retrógrado, e o trânsito da Lua sobre Júpiter em Peixes, que também vai dar muito bom resultado. É uma efeméride muito boa, muito importante e muito bem observada pela Ana. Valeu, Ana. Um jeito muito interessante de começar esse Mercúrio retrógrado diferente. Mas observar essas bênçãos e depois, na sequência, vai rolar outra com o Sol, né? E aí eu achei muito legal também, porque Rasta é regida por Savitur, né? Que é uma identidade, uma expansão do Sol, né? Uma identidade do Sol. E quando ele age através de Chandra. Então tem uma associação de Sol e Lua nessa Nakshatra. E a Lua chega na sequência aí para se dar essa bênção. E depois vai ter autocombustão lá pelo dia 20, que também é vista como um problema, mas também pode rolar uma faísca de iluminação bem boa aí. Porque teve bênção da Lua e depois, na sequência, na outra semana vai ter bênção do Sol. Então, é um jeito de a gente olhar esse Mercúrio retrógrado completamente diferente. Mas cuidar, né? Comunicação, contratos, viagens. Sim, eletrônicos. Eletrônicos. Até um dia que nem precisa ligar eletrônicos. Então, vai para os mantras. Principalmente sexta e sábado, ter cuidado com o eletrônico, porque sexta-feira Mercúrio vai estar com velocidade zero, vai estar estacionando, e no sábado ele entra retrógrado. Então é risco de queimar eletrônico, deixar celular cair, tomar choque. Então, assim, não mexer com coisas eletrônicas é o melhor que pode fazer. E não viajar também.
É isso. Tipo, prática espiritual. E não assinar contrato. Não assinar contrato. E não. se for fazer qualquer coisa dessas, Hare Krishna. Se for inevitável, né? Se for inevitável. Mas realmente, não fazer negócios. Para quem tem Mercúrio retrógrado, tipo eu tenho Mercúrio retrógrado, para mim dá resultado positivo 100% das vezes. Mesmo quando dá ruim, mesmo quando queima, quebra alguma coisa, o resultado ainda depois é bom porque é alguma coisa que eu tinha que me livrar e eu estava só enrolando. Então, ainda assim é bom. Então é isso, galera. Boa noite para vocês. Foi muito bom, foi um prazer a gente estar junto aqui de novo. Eu vou colocar o Nama Sankirtana para a gente relaxar um pouquinho, bem animado, meditar nos santos nomes. Espero encontrar vocês muito em breve. Amanhã tem Bhagavad Gita e próxima quarta tem astrologia de novo. Um abraço para todo mundo. Fiquem na luz, fiquem em paz. Hare Krishna. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Bye.